Fala, transformacionais! Olá, eu sou Lorena, estou aqui com o Romani, que é criador da hipnose transformacional, é fundador do Instituto Romani. A gente vai começar mais um papo transformacional. Pode ser, Romani? Tamo junto, Lorena. Sejam muito bem-vindos a esse Papo Transformacional. E eu tô aqui com a Lorena, sócia do Instituto Romani, e hoje nós vamos falar sobre a hipnose transformacional. Nós temos a missão aqui de fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Isso aí. Romani, me conta um pouquinho, o que é a hipnose transformacional e o que é a hipnose em si? Qualquer pessoa pode estar utilizando a hipnose? Então, a hipnose, ela vem lá do James Braid, ela veio até antes disso, mas o nome hipnose vem com James Braid. E vem de hipnos, deus do sono, só que não tem nada a ver com sono, inclusive o próprio James Braid percebeu isso. E depois ele até tentou trocar o nome para monoideísmo, só que acabou não funcionando. Agora, a hipnose transformacional traz um conceito muito mais moderno, tirando aquela ideia de eu tenho que dormir, eu tenho que sair de mim, ou qualquer coisa relacionada a misticismo. A hipnose transformacional é usar a comunicação para criar a nossa realidade. Isso acontece todo o tempo. Isso serve para ajudar uma mãe a ser uma mãe melhor, isso serve para ajudar um profissional a performar melhor no trabalho, isso serve para uma pessoa se desenvolver, lidar com a própria história, ressignificar a própria história de forma positiva. Então tem vários benefícios que a hipnose transformacional pode trazer. É a comunicação como estilo de vida. Nós vivemos em estado de hipnose, a questão é qual estado de hipnose que eu estou vivendo, qual estado de hipnose eu desejo viver. Aí Legal. atua a hipnose transformacional. Então, um terapeuta pode utilizar a hipnose transformacional e uma pessoa pode utilizar na própria vida? Com certeza. Por exemplo, a hipnose transformacional ela é voltada para o estilo de vida. Ela serve para uma pessoa poder entender melhor seus pontos fortes, seus pontos de limitação, reconhecer melhor a própria história, se transformando através de ressignificação e clareza. Ou seja, fazendo as pazes com a própria história e ajudando a construir uma nova história a partir dos pontos de clareza. A hipnose transformacional serve para qualquer ser humano que deseja ser um ser humano melhor e serve também para quem é terapeuta, poder utilizar dessas técnicas para ajudar outras pessoas dentro de sessões pontuais, de forma formal também, gerando transformação. Legal. E Romani, me conta um pouquinho, a hipnose ela serve para depressão, ansiedade? Qual técnicas utilizar em cada caso? Para emagrecimento? Ótima pergunta, essa pergunta é uma pergunta que eu ouço muito, inclusive muita gente fala, Romani, eu tenho medo de altura, qual técnica eu utilizar? Agora não, eu tenho fobia social, qual técnica eu utilizar? Não, eu quero perder peso, qual a melhor técnica a se utilizar? A melhor técnica é sempre aquela que encaixa com o sujeito que está passando pelo exercício de hipnose naquele momento. Porque o que é a hipnose? Relembrando aqui, utilizar a comunicação para criar a realidade. E cada pessoa tem uma realidade subjetiva em determinado momento. Se eu ficar preso a sempre utilizar a mesma técnica com a pessoa e eu não tiver nenhuma outra possibilidade a não ser aquela técnica, eu vou ficar limitado a sempre pensar que com fobia eu sempre tenho que utilizar essa técnica. Com emagrecimento é sempre essa técnica. Não necessariamente. Você tem que entender os conceitos por trás. Quanto mais você entender os conceitos por trás, você vai entender que tanto faz a técnica que você utilizar, se você ajudar a pessoa a ressignificar as emoções, os sentimentos que estão envolvidos no processo. Quer um exemplo? Imagina que uma pessoa deseja perder peso. E essa pessoa não se trata mais do comportamento de saber o que precisa ser feito, porque é óbvio que precisa ser feito. Se alimentar de forma mais saudável para chegar no peso ideal e também fazer algum tipo de atividade física. Mas por que na hora de entrar em ação aparecem tantos desafios? Porque existem sentimentos e emoções que precisam ser trabalhadas. E ali está o segredo. Independente de qualquer técnica que for, é trabalhar esses sentimentos, essas emoções envolvidas. A mesma coisa vale para medos e fobias, a mesma coisa vale para fobia social, por exemplo, a mesma coisa valeria para uma pessoa que deseja ter uma melhor performance e assim por diante. É trabalhar os sentimentos, as emoções que estão por trás, que consequentemente as ações mudam, os resultados mudam. Eu vou dar um exemplo prático disso aqui, Lorena. Eu perguntei sobre isso nas formações que o Instituto Romani oferece e alguns dos alunos chegaram falando, olha, o dia transformacional para mim foi esse ou aquele. E teve uma pessoa, um amigo meu, que disse, caramba, o dia transformacional para mim foi um dia que eu estava no ônibus e uma pessoa me chamou de baleia, só que não foi qualquer pessoa. Foi um menino que devia ter entre os 5 a 7 anos de idade no máximo, chegou e falou, pai, olha ali a baleia, e apontou para ele. Esse momento, isso foi uma intervenção transformacional. Por quê? Porque naquele momento,
há algo dentro desse amigo meu, não vou falar o nome aqui, mas dentro desse amigo meu mudou. Porque até então ele se contava uma história. Tudo bem, eu posso continuar nesse peso que eu tô, posso continuar sedentário, eu não preciso me alimentar de forma mais saudável. Essa era a história que ele se contava. Ele estava confortável. Naquele momento que o menino de 5 a 7 anos chegou e disse: pai, olha ali a baleia, isso incomodou ao ponto que essa foi a melhor técnica possível, naquele caso, para ser utilizada para que ele se transformasse. Isso foi positivo para ele, porque ele se transformou. Nós mudamos através de 2 princípios, dor e prazer. Seja quando algo está incomodando ao ponto de que eu percebo a necessidade. Por exemplo, se eu colocar um prego aí na cadeira onde você estiver sentado, você vai se levantar, está incomodando, você quer sair da zona de conforto. Ou pelo ponto de prazer, tem algo que eu desejo para melhor. Então, quando eu consigo utilizar dessas 2 forças, alinhando pontos de prazer com pontos de dor, consequentemente a ação começa a acontecer. E foi isso que aconteceu com esse meu colega. E quando eu entendo esses princípios por trás da transformação, não importa qual a técnica eu utilizar, se eu transformo o sentimento que está por trás. Entendendo a história de cada ser humano, entendendo que cada um tem uma subjetividade. E quanto mais faixa preta eu vou ficando na área do desenvolvimento humano, menos eu me apego em pensar qual a técnica que eu vou utilizar, mais eu começo a entender o processo por trás, entendendo o ser humano o qual está na minha frente. Aí sim eu consigo gerar transformação Então, de verdade. lembre-se, pessoal, busca a causa, a raiz, o sentimento, não se prenda a uma única técnica. Existem variedades de técnicas. E, Romani, o que você acha de protocolos? Por exemplo, na primeira sessão eu vou utilizar isso, na segunda isso, na terceira aquilo. Legal essa pergunta também. É interessante entender que se você souber uma única técnica e for mestre nela, você pode ajudar em qualquer que seja o tipo de intervenção. Então não é pensar, eu sempre vou usar com fobia essa técnica, com depressão essa outra ou com ansiedade essa outra. Eu posso utilizar a mesma técnica para diferentes questões, desde que eu tenha maestria e esteja ouvindo o que está acontecendo com aquele sujeito, porque eu vou trabalhar o sentimento por trás. Agora, quando eu falo protocolos e pensar sempre na primeira sessão faço isso, sempre na segunda sessão faço isso, sempre na terceira sessão faço isso, ou eu sempre tenho que usar só essa técnica e não posso usar nenhum tipo de outra, o protocolo é sempre assim, eu fico meio que engessado, porque eu estou não considerando a subjetividade da pessoa que está na minha frente. Eu preciso ouvir, eu preciso entender que tem um ser humano ali na minha frente. E talvez, vou dar um exemplo aqui, você chega e a pessoa chega na primeira sessão e ela chegou aparentemente falando que tinha medo de altura. Ela pode falar que queria tratar o medo de altura. Só que se você não tiver presente, você pode deixar passar várias coisas ali que ela está gritando para você, que talvez são muito mais importantes. Por exemplo, pode ser que ela está enfrentando um problema com os filhos e aquilo está incomodando muito mais do que o medo de altura. E o que você de fato vai ter que trabalhar ali é ouvir em relação à questão do relacionamento com os filhos, para trabalhar aquilo dentro da sessão e ressignificar e organizar aqueles sentimentos. E talvez o medo de altura nem fosse realmente o que ela veio buscar. Inclusive, isso é muito comum acontecer na terapia. Para você trabalhar os sentimentos por trás e ouvindo e honrando a história desse cliente. E entender também que se você vai se prender sempre a um tipo específico de protocolo, você está limitando o potencial da sua terapia. Porque quanto mais você tiver a maestria de entender o mundo do outro de acordo com o que está acontecendo ali naquela sessão, de acordo com a história dessa pessoa, você ter um arsenal de técnicas, de ferramentas, mais maestria você vai ganhando no processo. Claro que você pode escolher algumas técnicas, algumas ferramentas que você se identifica mais, mas o principal não vem exatamente com algo totalmente engessado, de que essa sessão sempre vai ser assim, ou aquela sessão sempre vai ser assim. Eu posso entender o mundo do meu cliente, acompanhar para depois conduzir de acordo com 2 mentes trabalhando juntas para criar uma nova realidade. Então, a pessoa pode utilizar mais de uma técnica em uma única sessão? Com certeza, inclusive isso é super recomendado. Você pode compilar técnicas diferentes, por exemplo, utilizar da purificação dos sentimentos, utilizar do resgate dos recursos, utilizar de âncoras, utilizar dos superpoderes, entre várias outras técnicas que são ensinadas dentro do movimento transformacional, na hipnose transformacional, para que o atendimento alcance uma performance muito melhor. E regressão? Regressão é hipnose, Romani?
Então, regressão é um exercício que você pode fazer também utilizando técnicas de hipnose, mas regressão é muito mais simples do que parece. Existe muito mito envolvendo regressão. Por exemplo, quando as pessoas falam regressão é hipnose, como você perguntou, na verdade regressão é qualquer tipo de ideia que eu tenha sobre o meu passado, eu esteja me lembrando dele. Ou seja, se eu vou lembrar o que eu comi hoje no almoço, eu estou fazendo uma regressão. Se eu vou me lembrar o que eu comi ontem, eu estou fazendo uma regressão. Se eu vou lembrar, como foi a festa de aniversário tal dia, e eu começo a criar memórias sobre como foi essa festa, por que eu digo criar? Porque eu não vou lá e busco essas memórias como elas são, mas de acordo com a minha percepção dessas memórias. Então, regressão, eu estou sempre buscando algo que aconteceu. E quando eu uso técnicas associadas de hipnose no processo de regressão, e principalmente da hipnose transformacional, por que hipnose transformacional? Porque não se trata simplesmente de aprender hipnose, mas gerar transformações profundas. Então, é muito importante que usar essas técnicas da hipnose transformacional para que a transformação de fato aconteça. Agora, quando eu associo o processo de encontrar pontos da minha própria história, ou seja, coisas que aconteceram na minha própria história, que talvez eu esteja contando uma história de limitação sobre a minha vida, de que talvez eu não sou capaz de me comunicar em público. Pode ser porque na minha história, em algum momento, eu sofri algum tipo de trauma relacionado a falar em público. Então, se eu vou naquele ponto e ressignifico aquela história, eu estou fazendo uma regressão. Agora, mitos que existem sobre a regressão. Algumas pessoas pensam, eu vou ficar desacordado, eu vou sair de mim. Vou voltar para outra vida. Eu vou voltar para... É possível voltar para outra vida, inclusive, só que a pessoa acreditando nisso, é usando a crença da pessoa. Não é porque necessariamente é uma realidade, mas porque, lembra que nós falamos? É a interpretação da própria pessoa. Um exemplo, se você acredita que quando você... Um exemplo até nessa vida presente. Sim. Você pode voltar a uma cena... Vou dar um exemplo aqui, numa festa de aniversário, você gostou demais daquela festa. Você vai ter uma lembrança, ou seja, quando você volta naquela cena, é uma lembrança boa. Você vai pensar que legal que foi aquela festa. Se você pega uma segunda pessoa que estava na mesma festa que você estava, só que ela teve uma lembrança ruim, ela teve uma experiência ruim, ela vai dizer que foi a pior festa da vida dela. Mesmo o fato sendo o mesmo, duas pessoas podem interpretar de forma totalmente diferente, porque você tem os seus padrões, as suas crenças, as coisas que você acredita sobre si, sobre o mundo, sobre os outros, e ela tem outros. Então, se uma pessoa acredita que teve um problema e esse problema vem de algum outro tipo de vida, não quer necessariamente dizer que é real, mas quer dizer que para ela é real e que você pode trabalhar aquilo nas crenças daquela pessoa. A mesma coisa em relação a vida presente. Se uma pessoa acredita que teve um problema que estava dentro do útero da mãe, eu posso ressignificar aquilo dentro do útero da mãe e não importa se aquilo é um fato ou não. Para a pessoa é realidade, porque eu estou trabalhando a interpretação da pessoa. Independente do tipo de crença ou do tipo do que ela acredita, eu vou usar o que ela acredita a favor dela. A hipnose transformacional vai usar o que a pessoa já acredita. Não é ficar querendo convencer a pessoa de algo que eu acredito ou que o outro acredita. É usar as crenças dela a favor dela para a transformação ser ideal para a vida daquela pessoa. E a regressão é realmente um mito. As pessoas perguntam... Quero fazer hipnose, mas tem que ter regressão. E a regressão é realmente um mito. As pessoas ligam e perguntam, tem hipnose de regressão aí? Então é curioso, porque a regressão é só uma técnica entre milhares, né, Romano? Isso, a regressão é uma das técnicas entre milhares de possibilidades, entre milhares de técnicas e exercícios possíveis de fazer dentro da hipnose transformacional também. Romano, e para a pessoa que busca o desenvolvimento, é recomendável a hipnose transformacional? Ótima pergunta também. Como nós falamos aqui, a hipnose transformacional serve tanto para quem deseja se desenvolver como ser humano, se reconhecer, por exemplo, entender mais sobre a sua digital no mundo, o seu porquê, a sua missão, os seus pontos fortes, reconhecer os padrões da própria história, ressignificar os padrões limitantes, utilizar os padrões fortalecedores. A hipnose transformacional é para quem quer ser uma mãe melhor, um pai melhor, um profissional melhor, ter um relacionamento melhor, ser um ser humano melhor. A hipnose transformacional é para qualquer pessoa usar como estilo de vida. E também
pode utilizar para pessoas que desejam trabalhar na área da saúde. Por exemplo, se eu desejo trabalhar como terapeuta, eu posso utilizar das técnicas da hipnose transformacional. E se eu trabalho na área da saúde, eu posso complementar o trabalho que eu já faço. E o legal é que eu não preciso me limitar. Então eu vou escolher um ou outro. Eu posso usar as duas coisas. Inclusive, para quem trabalha como terapeuta ou deseja trabalhar como terapeuta, a hipnose transformacional é um excelente caminho. Inclusive, os cursos de hipnose transformacional capacitam as pessoas para que elas possam já começar a atuar como terapeutas profissionais, caso desejarem. Elas podem abrir clínica, podem fazer atendimentos diários. Sim, quem deseja pode se profissionalizar como hipnoterapeuta transformacional e não é necessário nenhuma formação prévia, assim como, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um curso de constelação familiar, ou um curso de reiki, ou algum tipo de curso de acupuntura. É uma forma de terapia holística, ou seja, qualquer pessoa pode ser um terapeuta. E isso é uma excelente forma também para quem deseja se remunerar ajudando outras pessoas, mas mesmo que você não queira ser terapeuta, eu acredito que toda pessoa deveria entender mais sobre hipnose transformacional, porque eu tenho certeza que isso vai fazer bem não só para a pessoa, mas também para as pessoas que ela se relaciona. E voltando aqui, para quem quer ser terapeuta, tem algum órgão no Brasil que reconhece a hipnose? Sim, a hipnose ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Organização Mundial da Saúde, Conselho Federal de Odontologia, de Enfermagem. Então não é mais aquela coisa, será que hipnose existe? Ou será que isso é verdade? Algumas pessoas chegam perguntando isso. Essa pergunta não tem nem mais sentido, já tem centenas de artigos científicos sobre, provando a eficácia da hipnose, feitos assim por grandes nomes, e não é mais, será que a hipnose existe? É entender, eu quero entender mais, utilizar desses conceitos a meu favor, ou eu vou ficar só com aquela ideia do senso comum. Porque a hipnose já é reconhecida por grandes instituições, como por exemplo nós falamos aqui, Organização Mundial da Saúde, e ela traz vários benefícios. Já tem pesquisas científicas mostrando o poder da hipnose, utilizando da hipnose transformacional também para ajudar no estilo de vida, na transformação do ser humano. Romani, tem uma pergunta que as pessoas fazem bastante, que é: a hipnose serve para esquecer alguém? Essa pergunta é uma pergunta ótima. Muita gente chega perguntando: Romani, como que eu faço para esquecer o meu ex? Como que eu faço para esquecer alguém? Nossa, isso aconteceu, eu quero apagar aquilo da minha memória. Esse é um mito, porque se eu apagar, como assim apagar aquilo da minha memória? A hipnose é um processo de comunicação para criar uma nova realidade. E a ideia não é apagar a memória de ninguém, pelo contrário, é ajudar a pessoa a utilizar da própria história de forma a usar dessa história como força. Sabe por quê? Tudo isso que já aconteceu na sua história é o que faz você ser o ser humano que você é hoje. Se eu não tivesse passado pelos desafios que eu passei, eu não teria me desenvolvido como eu me desenvolvi. É importante honrar a nossa própria história. E a hipnose transformacional, ela ajuda a transformar dor em poder. Ela ajuda a transformar o seu medo no seu poder. Então, ao invés de pensar, eu vou apagar essa cena, eu vou aprender a usar tudo aquilo que aconteceu como força para que eu seja alguém ainda melhor. Como que eu faço para recuperar o amor perdido em menos de 7 dias, como dizem por aí? É entender que o amor está dentro de nós. Não está no outro, não está lá fora. Não é entender, caramba, aconteceu alguma coisa lá e eu tô dependente do outro. Não, é entender mais sobre você. Né? É interno o processo. É fazer as pazes com a sua própria história, não é apagar a sua própria história. É um processo de fazer as pazes com a sua própria história para que você possa usar o melhor de você a seu favor. Tem uma frase sua que eu gosto muito, que é: o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu, que é o que você acabou de dizer, né? Exatamente, essa frase eu também gosto muito dela, Lorena. Vou até repetir mais uma vez, que é: o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. É isso que acontece no processo da hipnose transformacional. Romani, e sobre escolher um curso? Como que a pessoa faz para escolher um curso, escolher uma instituição? Olha, inclusive tem as formações do Instituto Romani, tem no Movimento Transformacional, acompanhamento recorrente, mas aqui eu vou dar algumas dicas muito importantes para quem deseja escolher um bom curso de hipnose. Na hora que você vai escolher um curso de hipnose, olha isso antes. Essa instituição tem algum tipo de sede física e equipe de colaboradores? Por que isso é importante? Porque às vezes algumas pessoas fazem um curso de hipnose e elas acabam nunca mais sendo suporte, ficando a Deus dará,
Por quê? Porque às vezes a própria instituição era alguém que estava meio que tentando fazer algum curso de hipnose e depois para, e as chances são que essa pessoa não vai conseguir dar suporte para os alunos depois, ou que não é uma instituição de fato séria. Por exemplo, aqui no Instituto Romani, todo mundo tem garantia de poder ter a sua pergunta respondida em até 24 horas úteis. Por que isso é possível? Porque aqui nós temos uma equipe de pessoas. Então, isso é importante de considerar. Outro ponto, você olhar também sobre os resultados de quem é que está dando treinamento. O trainer. Isso é essencial, porque independente da instituição que está, quem que vai ministrar esse treinamento? Se a pessoa que vai ministrar o treinamento, ela tem resultados comprovados através, por exemplo, de depoimentos de clientes e outra, esse trainer realmente praticou aquilo que ele está fazendo, que ele está falando? Ou seja, tem gente que vai falar assim, que eu vou te ensinar hipnose terapêutica, e o cara não trabalha, nem tem experiência na área terapêutica. Ou ele fala assim, vou te ensinar hipnose terapêutica, o que ele fez? Ele fez alguns cursos na área de hipnose terapêutica. Ele não é um cara que realmente praticou no dia a dia, isso faz diferença. Outra coisa, se essa pessoa tem depoimentos em diferentes cidades, de diferentes pessoas. Outra coisa, ver se a pessoa, o trainer que está ministrando o treinamento, ele tem experiência na área que ele está oferecendo o treinamento. Vou dar um exemplo. Se você está buscando hipnose para transformação de vida, essa pessoa realmente tem experiência nessa área? Como assim? Procura depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada com a ajuda desse trainer e de preferência em locais diferentes, cidades diferentes. Você vê que está sempre o mesmo fundo, tudo igual. Talvez esse trainer tenha ministrado um treinamento na vida dele e está oferecendo já os treinamentos ali. Então, olha isso, como está o fundo. Tem pessoas dando depoimentos em lugares diferentes, tem pessoas de cidades diferentes dando tipos de depoimentos com histórias diferentes, isso é importante também. Consistência, até a quantidade, há quanto tempo, tem tempo de mercado, tem treinamentos recorrentes, isso é importante demais de se considerar. E uma coisa que é muito comum é pessoas serem aprendedores que já estão, às vezes, falando que estão dando curso de hipnose. Então, olha isso. Olha, tem realmente, por exemplo, o Instituto Romani tem playlist lá com mais de 1000 depoimentos. Então, isso é muito importante de considerar. É muita gente. É muita gente, pessoas diferentes falando. Não dá para, por exemplo, chegar e falar assim, eu vou colocar 1000 depoimentos ali. Agora, se o cara tem um depoimento, peraí, quem que é essa pessoa? Você pode até conversar com as pessoas que deram os depoimentos. Pede para conversar com alguma daquelas pessoas, que isso pode fazer a diferença também. Uma outra coisa também é ver por trás desse treinador. Se ele está sempre em consistência, fazendo curso, se ele já fez alguma formação na área acadêmica. Então, isso eu acho legal. Não necessariamente a pessoa precisa ter formação na área acadêmica para trabalhar com hipnose, para ministrar cursos de hipnose, mas, por exemplo, é importante você olhar o quanto essa pessoa está se desenvolvendo. Ela faz cursos, ela participa de treinamentos, ela está atuando, isso faz diferença, ela está no mundo real fazendo a diferença na vida das pessoas. Por exemplo, eu fiz formação em psicologia, eu fiz pós-graduação em neurociência, poucas pessoas no Brasil que ministram treinamentos na área de hipnose vêm de formações da área da saúde. Muito curso, então fiz, né, olha, só como aluno eu já devo ter feito assim mais de centenas de cursos. Mentorias. E como instrutor foram outras centenas ministrando. Isso também é importante, investir em mentorias. Pessoas que estão em evolução permanente fazem a diferença também na entrega do seu treinamento. É viver aquilo que você está pregando. E o que você acha de ver o resultado dos seus clientes? Uma coisa que é muito importante, você olhar para os resultados dos clientes, mas também ver o suporte após a formação. E o tempo inteiro vai surgir dúvidas, então ela tem alguém com quem procurar. Isso é essencial. Uma das coisas comuns é que a pessoa faz um curso de hipnose e depois ela fica perdida. E por isso nós criamos o Movimento Transformacional, que é uma comunidade que dá acesso a não um, mas 12 cursos de formação. Todos os meses um curso diferente. Por exemplo, o primeiro curso é o curso de hipnose transformacional e cada mês um novo curso com conteúdos novos, sempre com atualização, sempre com suporte em tempo real, enquanto a pessoa fizer parte do movimento transformacional. Todo mundo ali em até 24 horas úteis já tem suporte, isso é fantástico. Porque as dúvidas elas vão surgir no dia a dia. Você tem um cliente novo, então uma nova dúvida acontece, novo desafio, então você tem quem recorrer, né? E outra coisa legal é que as coisas podem estar mudando, coisas podem estar se atualizando e fazer parte de comunidades assim que oferecem atualizações mensais fazem muita diferença. Olhar isso. O curso oferece atualizações mensais?
Se ele está oferecendo atualizações constantes, opa, esse é um ótimo ponto positivo também. As coisas mudam muito rápido, surgem novas técnicas, até porque o movimento transformacional tem muita estratégia de captação de cliente, né? Então, tem estratégias que vão além só de entender a hipnose. Entender como eu posso usar para minha vida, se eu quero trabalhar com isso, como fazer. Tem todo o passo a passo para diferentes tipos de pessoas, todo mundo conseguir encontrar aquilo que veio buscar. Quem quiser pode continuar em evolução permanente ainda dentro do movimento transformacional, que sempre continua havendo atualizações mensais. O movimento transformacional serve também para quem quer uma transformação interna. Com certeza. Então, basicamente quem deseja vivenciar processo de transformação profunda, seja utilizar na própria vida, seja performar melhor, se desenvolver mais rápido, ou para aquelas pessoas também que desejam trabalhar como hipnoterapeuta profissional, se profissionalizar nessa área, entender mais dessas técnicas para utilizar com os seus clientes. Ou quem sabe, se você quiser ainda, pode utilizar e aprender dessas técnicas para ajudar pessoas próximas a você. Ajudar fazendo a diferença na vida das pessoas que você ama. Romani, o que você acha da pessoa? Ela tem um desafio pessoal, é melhor ela procurar o curso de hipnose transformacional ou procurar um terapeuta? Qual que é a diferença? Eu acho que o ideal é poder fazer as duas coisas. Por quê? Porque, por exemplo, o curso, e quem já vivenciou isso, sabe, na hipnose transformacional é diferente de outros tipos de hipnose. Às vezes uma pessoa vai fazer um outro curso de hipnose e entenda, fazer hipnose é o de menos, porque a hipnose é uma ferramenta. E não necessariamente quer dizer que eu vou vivenciar essas técnicas se não for com quem tem experiência nessa área de transformação. A hipnose transformacional ela é voltada para a transformação de vida. É um processo completamente diferente. Então, quando eu faço um treinamento, um curso na área de hipnose transformacional, é comum isso acontecer. Você vê pessoas falando, cara, isso aqui foi um processo de terapia para a minha vida. É um processo de vivência de transformação profunda. Então, é muito legal se a pessoa tiver condição de participar de um treinamento na hipnose transformacional para própria transformação, para fazer ressignificação na própria história, porque isso vai dar velocidade para o processo. E, se possível, de preferência, ela vai fazer também um acompanhamento multidisciplinar, fazendo terapia. A ideia não é pensar que existe concorrência um ou outro, por exemplo, eu escolho terapeuta, eu escolho psiquiatra, eu faço um treinamento, entender que são complementares. Por exemplo, o psiquiatra, ele é um médico que receita medicamentos e muitas vezes vai ser importante também. E o terapeuta, o psicólogo, é aquele profissional que trabalha com desenvolvimento humano, trabalhando nas questões internas. E já o processo, o curso de hipnose transformacional, ele ajuda para que a pessoa construa um novo estilo de vida com forte impacto emocional dentro do treinamento. Por isso que eu digo, não é nem um curso, por isso que eu gosto de chamar de movimento transformacional. Que lá não é um curso, aquilo lá é um processo de transformação de vida, e quem já fez sabe disso. É um processo de reconhecer a própria história de forma muito profunda. Então é como se lá eu desse uma pancada forte para a pessoa conseguir essa transformação. Ela tem técnicas e conceitos para poder utilizar no dia a dia, na própria vida. Ela vai entender melhor até como aproveitar o processo terapêutico, caso ela quiser fazer terapia, entender melhor os processos para se tornar mais autorresponsável, para entender mais os pontos fortes, utilizar as crenças fortalecedoras, identificar crenças limitantes, aprender como ressignificar isso. Então tem um monte de técnicas e ferramentas que a hipnose transformacional pode oferecer, que vai ajudar quem deseja vivenciar esse processo de transformação. Eu acredito nesse trabalho multidisciplinar para o melhor resultado possível. E é um movimento, né, Romani? Começa na pessoa e não para, né? Ela passa para a família, para os amigos. Com certeza. Inclusive, a hipnose transformacional não é só para quem está buscando terapia, é para quem deseja ser um ser humano melhor. É para as pessoas que desejam se conectar com o máximo do seu potencial. Sabe aquelas pessoas que às vezes ficam assim, parecendo que elas estão patinando e ela quer crescer, mas ela não consegue velocidade, ela fica, cara, vai passar mais um ano e eu tô daquele jeito, ou eu tô de um jeito que tá ok, mas esse jeito ok já tá passando anos nesse jeito ok, por que não ser muito mais? E a hipnose transformacional vem para te ajudar a ser muito mais, para você ser verdadeiramente quem você nasceu para ser. Muito bom. Muito obrigada, Romani. Lorena, tamo junto. Muito obrigado pelas perguntas. E, pessoal, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas pessoas melhores. Se você gostou desse conteúdo, deixa o gostei aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Grande abraço e até os próximos vídeos.